Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Brasileiros vão às ruas em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Mais de 150 cidades receberam manifestações em defesa das reformas e do pacote anticrime. Tensão em Barão de Cocás. À medida em que o tempo passa, o deslocamento do talude da mina aumenta. Dezenas de presidiários morrem em confrontos na cadeia de uma delegacia na Venezuela. Nos Estados Unidos, um tornado arrasa cidades e deixa pelo menos 2 mortos em Oklahoma. Negociação de dívidas através de plataformas online cresceu mais de 60% no Brasil, aponta levantamento. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio de 2019. Vamos começar fazendo aquele giro pelas manchetes dos sites dos principais jornais do país, começando pelo G1, que já aparece para você. Cidades brasileiras registram atos em apoio ao governo Bolsonaro. Todos os 26 estados e também o Distrito Federal tinham registrado manifestações em ao menos 156 cidades. Os grupos defendem propostas como as reformas ministerial e da Previdência e também o pacote anticrime. E no Gaúcho Zero Hora, Sérgio Moro diz que atos são festa da democracia. O ministro da Justiça e Segurança foi um dos personagens mais exaltados nos protestos deste domingo. Vamos para o destaque do UOL. Barão de Cocás. Deslocamento de talude de mina aumenta e chega a 20 centímetros. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, deslocamento de paredão que pode se romper a qualquer momento. A movimentação da estrutura durante a semana era de 10 centímetros por dia. E no jornal Exame, rebelião em presídio de Manaus deixa 15 mortos. Segundo o governo, as mortes teriam sido resultado de brigas entre presos durante o horário de visita. O Globo. Policial aposentado mata a esposa e tenta suicídio na zona norte do Rio de Janeiro. O acusado foi encaminhado para o Hospital Salgado Filho, no Meier, onde está sob custódia. E na Folha Online, com Avon, Natura ganha um mundo sem partir do zero. Internacionalização da empresa deslancha após 35 anos de primeiras ações. 8h36, destaque internacional no El País. França castiga Macron e dá vitória a Le Pen nas eleições europeias, indicam as primeiras projeções. Finalizando com destaque internacional no estado de Minas. Presidente Donald Trump diz que confia em Kim Jong-un após Coreia do Norte fazer testes com mísseis. E brasileiros de todos os estados e também do Distrito Federal foram às ruas neste domingo em apoio ao governo de Jair Bolsonaro. Ao menos 156 cidades fizeram manifestações em defesa das propostas, como as reformas ministerial e da Previdência e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Grupos de manifestantes saíram em passeatas e carreatas com bandeiras do Brasil e faixas com frases de apoio a propostas apresentadas pela equipe do presidente Bolsonaro. Vestindo verde e amarelo, os manifestantes fizeram atos pacíficos neste domingo, em todas as capitais do país e outras cidades. No Rio de Janeiro, milhares de pessoas se reuniram na praia de Copacabana. Os protestos foram convocados para que o Congresso acelere a aplicação das reformas promovidas pelo governo Bolsonaro. Nós elegemos o Bolsonaro para ele fazer exatamente o que está fazendo. Nós, o povo, pela primeira vez na história da nossa nação, o povo definiu a sua pauta e não a classe política. Nós invertemos a lógica. Até agora, na presente data hoje, eu apoio todas as medidas que o governo colocou, tendo em vista que nós estamos em uma recuperação econômica, então é preciso estancar a sangria para depois pensarmos em desenvolvimento, pensarmos em qualquer outro tipo de coisas a serem feitas pelo governo. Olha, eu acho que o brasileiro ele tem que ter direito, se ele quiser, ter uma arma para se defender. Eu não compraria uma arma, mas a pessoa que mora numa fazenda e tem a sua fazenda invadida, ela tem que ter uma arma para se defender. As convocações ganharam força após os protestos em defesa da educação no último dia 15, contra o contingenciamento anunciado pelo governo para os ensinos superior e técnico federais, que reuniram mais de 1,5 milhão de estudantes e professores em 222 cidades.
O presidente Jair Bolsonaro disse que as manifestações pró-governo são um recado aos que teimam com velhas práticas. O presidente afirmou que a manifestação era espontânea, tinha pauta definida e respeitou leis e instituições. À noite, ele também garantiu, em uma entrevista concedida a uma emissora de TV, que quer fazer um acordo com o Legislativo e o Judiciário pelas reformas. E a tensão em Barão de Cocais está cada vez maior. À medida que o tempo passa, o deslocamento do talude da mina aumenta. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, em alguns pontos, esse deslocamento já chega a 20 centímetros. A medição é feita a todo momento. O talude da mina da Vale está instável e, segundo a Agência Nacional de Mineração, pode se romper a qualquer momento. Se isso acontecer, vai provocar uma ação em cadeia, com abalos e o colapso da barragem. Os especialistas também levantaram a hipótese de que a água transborde e atinja os rios da região da mina. Seria menos grave, mas não menos preocupante. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da Vale estão de prontidão na cidade de Barão de Cocais. A população está apreensiva em torno da possibilidade do mar de rejeitos provocar um caos na região. Mas ainda resta a dúvida se a pressão do material na cava vai ser suficiente para causar o rompimento. Se o pior cenário se concretizar, Barão de Cocais vai ser a primeira cidade a ser inundada pela lama de rejeitos. A previsão é de que o rejeito chegue até a primeira casa num prazo de 1 hora e 12 minutos. Na cidade vizinha de Santa Bárbara, o tempo é de 3 horas e em São Gonçalo do Rio Abaixo, de 8 horas. O coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual, Tenente-Coronel Flávio Godinho, garantiu que o tempo dá condições e logística para fazer o trabalho necessário. Os carros de som da Vale encarregados de tocar a sirene na cidade estão 24 horas de prontidão. Os alertas só devem soar em caso de rompimento da barragem. Se apenas o talude cair, o plano de emergência não deve ser acionado. E nesta manhã, a Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho visita a barragem Gongo Soco em Barão de Cocais. Os parlamentares também devem se encontrar com representantes da comunidade e autoridades locais. E a tragédia de Brumadinho completou 4 meses e a maior operação de resgate do Brasil sem interrupções. Até hoje, mais de 1.800 militares já atuaram na região. Os bombeiros reforçam que a operação em Brumadinho só termina após a identificação de todas as vítimas do rompimento da barragem da Vale no córrego do Feijão. De acordo com o último boletim, 242 mortos foram identificados e 28 pessoas continuam desaparecidas. E um shopping em São Paulo aproveitou um espaço sem utilização para fazer uma ação diferente. Criar uma horta para os funcionários. E essa é uma ideia que você pode aplicar onde quiser, no escritório, no condomínio, em casa, e assim deixar um pouco mais verde a paisagem dos centros urbanos. Não parece, mas estamos num shopping center, mais precisamente no telhado, em plena cidade de São Paulo. Esse espaço não era usado para nada, até que surgiu a ideia de criar uma horta onde se planta de tudo um pouco. Verduras, legumes, ervas e até frutas. E sabe o que é mais impressionante? O adubo é feito com os resíduos da praça de alimentação. A ideia iniciou-se em 2012. A gente tinha um grande problema que era um lixo orgânico. A gente conseguiu fazer uma composteira. Depois da composteira feita, teve o problema do adubo, o que fazer com o adubo. A gente aproveitou uma área que era relativamente morta e reaproveitamos para fazer o telhado verde. A colheita da horta acontece a cada 45 dias e é tudo doado para os funcionários do shopping. São aproximadamente 600 colaboradores que levam produtos fresquinhos para casa e ainda economizam. São colhidos em média 3.000 pés de alface, 300 quilos de abobrinha, 5 quilos de pimenta e muitos outros produtos que garantem a feira do pessoal que trabalha no shopping. A nossa política é o próprio funcionário que tem todo o processo, todo o trabalho, então nada mais justo do que ele colher e levar para casa. A horta urbana pode ser cultivada em qualquer lugar e não precisa de muito espaço. E dá para ser muito criativo em poucos metros quadrados, até mesmo em apartamentos.
Só tem um detalhe importante: esse espaço precisa receber a luz solar. O que a gente precisa pensar primeiro é essa questão do sol, se a pessoa tem o sol na sua varanda, no seu quintal, porque é o básico. Não tendo isso, a gente infelizmente não consegue, não pelo espaço, mas pelo sol, tá? Então assim, tem que ter pelo menos 4 horas de sol para você ter uma hortaliça, uma erva, uma frutífera. Nessas hortas é possível cultivar de tudo: temperos, verduras, legumes, até mesmo árvores frutíferas, e que, podadas, não ocupam tanto espaço. Hoje em dia é muito fácil ter frutíferas, porque elas já vêm em tamanho que já estão produzindo. Então você leva a sua plantinha, às vezes, para casa, a sua frutífera já com frutinho no pé. E aí é bem fácil também. A frutífera exige um pouquinho de espaço maior, né? Por conta da parte da copa e tudo, mas é possível e tranquilo. Dentre elas, que o pessoal costuma consumir mais, comprar mais com a gente, são as jabuticabeiras, pitanga, acerola, limão. O cultivo de hortas urbanas só traz benefícios. Entre eles está a economia, já que não será mais necessário ir toda a semana à feira. Além de consumir alimentos bem mais saudáveis, nutritivos e sem uma gota de agrotóxico. Ajuda em você entender um pouquinho essa questão da natureza, esse encontro com a natureza, que é muito difícil às vezes nas grandes cidades, você passa a ter mais. Tem um efeito colateral que é positivo e negativo. Quando você tem plantas, às vezes vem os passarinhos também. É bonito que você vê os passarinhos, é ruim que eles comem parte da sua produção. Seguimos com o destaque internacional. Morreu neste fim de semana um alpinista britânico que estava debilitado depois de descer o Monte Everest. Ele é o 18º escalador a morrer na montanha mais alta do mundo. Com a morte do britânico, chega a 18 o número de vítimas no Nepal. Autoridades atribuíram a maior parte das mortes à fraqueza, exaustão e atrasos na rota lotada, que leva até o topo de 8.850 metros. Robin Heinz Fischer, de 44 anos, morreu na chamada Zona da Morte, conhecida por baixos níveis de oxigênio na descida do Everest. A montanha pode ser escalada do Tibete, onde também foram relatadas mortes nesta temporada. Depois do intervalo, você vai ver. Nos Estados Unidos, um tornado arrasou cidades e deixou pelo menos 2 mortos em Oklahoma. Negociação de dívidas através de plataformas online cresceu mais de 60% no Brasil, aponta levantamento. Nós voltamos em instantes, até já. Nós estamos de volta a 8 horas e 50 minutos. E sabe aqueles telefonemas chatos com pessoas cobrando dívidas? Pois bem, eles parecem estar com os dias contados. O problema, que muitas vezes causa um certo constrangimento, agora pode ser resolvido por plataformas digitais. E olha só, a negociação é feita com um computador. A servidora pública Maria de Fátima mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Está com uma conta de água atrasada há 4 anos. O que não falta é cobrança e o nome ficou sujo. Eu mudei de uma casa, né, e deixei uma dívidazinha lá de água, né? Aí não pedi o consumo final e essa dívida só foi aumentando, que hoje está em 800 e pouco, quase 900 reais. É triste você precisar do nome e tá com o nome sujo na praça, né? No caso do Anderson, a dívida é de ISS de 10 anos atrás, que a Prefeitura de Uberlândia decidiu cobrar agora. Em Minas estão cobrando ISS meu, sendo que eu já saí de lá há muito tempo. As cobranças de dívidas atrasadas fazem parte da vida de várias pessoas. E quando não chegam por carta, são feitas através de ligações que incomodam muita gente. De acordo com um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e dos Serviços de Proteção ao Crédito, mais de 62 milhões de brasileiros estão no vermelho. Nós temos que entender um pouco o histórico dessa situação. Num passado recente, o brasileiro teve aí uma farta oferta de crédito. O brasileiro, então, ele acabou aí mudando de classe social, mudou os seus
seus costumes, mas sem fazer uma reserva, sem ter aí a educação financeira que era necessária, que ainda é necessária, para que ele pudesse então avaliar os limites e os riscos. Boa parte dessas dívidas é de cartão de crédito e cheque especial, que são as opções de crédito com juros mais altos. Mas tem gente que não está conseguindo pagar nem as contas de consumo básico. É muito constrangimento. Na sociedade, na família, ele acaba se isolando. Sente-se angustiado, acaba se isolando e partem para drogas, né? Vícios, álcool, cigarro e até na comida. E ansiedade, né? Ansiedade, sentimentos de angústia, de não conseguir realizar aquilo que ele deseja. Para evitar todo esse constrangimento, cada vez mais as empresas estão deixando de lado o tradicional telemarketing. A estratégia para receber os atrasados é deixar para o consumidor a decisão sobre a melhor maneira para acertar as contas. É ele quem dá as cartas. Renegociar as dívidas através das plataformas online cresceu muito no Brasil. Só no ano passado, o aumento foi de 268%. Quem usa esse tipo de serviço gosta, porque além de não receber ligações fora de hora que causam constrangimento, não precisa pegar fila, não precisa perder tempo, porque o acesso é prático e feito de qualquer lugar a qualquer hora. Além disso, é possível negociar bons descontos para pagamento dos débitos. Na prática, o que a gente via é que as operações de telemarketing elas eram e ainda são populadas por profissionais bastante jovens, né? Uma pressão imensa por resultado. Isso faz com que a ausência de maturidade, somada à pressão por resultado, crie um cenário em que o operador esteja mais preocupado em conseguir um acordo do que propriamente em entender o lado do consumidor e em cuidar deste consumidor. No mundo digital, isso é invertido. Sem dúvida, a tecnologia ajuda muito nestes casos, mas o educador financeiro do SPC alerta. É bom ter cuidado para não cair em golpes. A dica é: tente resolver você o problema, tente resolver diretamente o problema. E chegando numa situação onde, por uma razão qualquer, você não consegue mais, aí sim, com muito cuidado, com muita calma, sem assinar nada imediatamente, você pode procurar o auxílio de um advogado, ou eventualmente de uma plataforma. Mas muita atenção, porque nós vemos muitas pessoas gastando ainda mais dinheiro, se endividando ainda mais e não tem o seu problema resolvido. Mais destaques internacionais: pesquisas pré-eleitorais e de boca de urna indicam a maioria pró-Europa na Eurocâmara com reforço da progressão de liberais e ambientalistas frente às formações eurocéticas de direita. Letônia, Malta e Eslováquia votaram neste sábado para eleger os deputados do Parlamento Europeu. Britânicos e holandeses votaram na quinta-feira, seguidos pelos tchecos e irlandeses na sexta-feira. No Reino Unido, a votação foi ofuscada pela renúncia da primeira-ministra Theresa May. Na Irlanda, o partido pró-europeu do primeiro-ministro, Leo Varadkar, liderava as pesquisas. Na Holanda, as estimativas colocam o Partido Trabalhista de Frans Timmermans à frente dos liberais e dos populistas. Na República Tcheca, o movimento populista do primeiro-ministro Andrej Babis é o favorito. A Eslováquia enviará pelo menos um parlamentar de extrema-direita ao parlamento, segundo analistas. Todas as forças eurocéticas, populistas e nacionalistas devem, segundo as pesquisas, registrar uma progressão no Parlamento Europeu. 751 eurodeputados desempenham um papel fundamental na elaboração das leis europeias durante 5 anos. Nos outros 21 países da UE, incluindo França, Alemanha e Itália, a votação ocorrerá no domingo. Os resultados oficiais só serão publicados a partir do final da tarde para os 28 países da União. E pelo menos 29 presidiários morreram e 20 policiais ficaram feridos em confrontos na cadeia de uma delegacia na Venezuela.
Os confrontos ocorreram quando o comando das Forças de Ações Especiais entrou para resgatar visitantes que tinham sido feitos reféns. Segundo a ONG Uma Janela para a Liberdade, os detentos tinham armas e atiraram nos policiais. Os detentos exigiam comida e transferência para outras prisões, além de denunciarem abusos dos agentes. A ONG denuncia que a violência é comum nestes estabelecimentos, onde os acusados não deveriam passar mais de 48 horas. Os cerca de 500 centros de detenção existentes na Venezuela têm capacidade para 8 mil detentos, mas abrigam 55 mil presos, de acordo com a ONG. Segundo funcionários locais, na delegacia de Acarigua, com capacidade para 60 detidos, havia cerca de 500 reclusos. E um forte terremoto de magnitude 8 sacudiu o Peru e deixou pelo menos um morto e 11 feridos. Já nos Estados Unidos, um tornado deixou 2 mortos em Oklahoma. O tornado causou danos em um condomínio residencial e um hotel na periferia de Oklahoma, nos Estados Unidos. O fenômeno foi registrado poucos dias depois que a cidade enfrentou inundações generalizadas. Um forte terremoto de magnitude 8 também sacudiu o Peru no fim de semana. Em sua conta no Twitter, o presidente peruano Martín Vizcarra pediu aos cidadãos que permaneçam calmos e disse que as autoridades avaliam as áreas afetadas. O epicentro foi no norte do país, mas os tremores foram sentidos em várias regiões. Em Lima, moradores saíram de casa no meio da madrugada. O terremoto durou 127 segundos e foi sentido também no Equador, Colômbia e Venezuela. E agora uma última informação, um forte terremoto no sábado na região de Chiba, no Japão, balançou prédios. O tremor atingiu magnitude de 5,1. Ele teve seu epicentro ao leste de Tóquio, a cerca de 40 quilômetros de profundidade. As autoridades não relataram a possibilidade de um tsunami. Também não há relatos de danos ou vítimas. Na última semana, cerca de 30 tremores foram registrados no país. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias para você. Até lá!